A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, devocional. Hoje a palavra que o Senhor me trouxe foi em Gênesis 8. Eu vou ler já a partir do 21. Eu tô com a voz meio estranha e eu posso de vez em quando embolar um pouco para falar, porque eu tô com dor de garganta, eu também tô passando um pouco mal, tô meio febril, mas o Senhor colocou no meu coração e eu creio que foi Ele, de trazer uma mensagem todos os dias. Ele me ordenou, né? Ele falou, me chamou para isso e eu tenho que cumprir o propósito que ele me deu. Então, eu vou lá lendo e eu espero que vocês me entendam realmente, que de vez em quando dói. Mas vamos lá, pela graça e misericórdia do Senhor. Versículo 21, do capítulo 8 de Gênesis. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz, enquanto a terra durar. Semente e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. O Senhor ministrou no meu coração que sobre o coração do homem, né, que é mau desde sua meninice. O plano perfeito do Senhor era no jardim do Éden, e em que ele vinha todos os dias, né, se relacionar. Ele fez toda a terra, tudo que ele fez, ele viu que era bom, né? E no sexto dia, quando ele faz o homem, ele vê que estava faltando, né, uma companheira para ele, e aí ele vai e faz a Eva. E aí faz os dois, e um para o outro, faz Adão para Eva e Eva para Adão. E aí todos os dias o Senhor vinha ao entardecer se relacionar, ter comunhão com eles todos os dias. O Senhor, ele pediu, ele falou assim: olha, vocês podem comer, isso vocês devem saber. Ele falou: vocês podem comer todos os frutos do jardim, exceto o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que o diabo, ele já tinha sido caído do céu, né? Ele já tinha feito a rebelião, ele já tinha caído, e ele já tinha caído sobre a terra. Então, ele, em forma de serpente, enganou. O inimigo nada mais, ele é mentiroso, né? Ele literalmente chama ele de pai da mentira porque ele é mentiroso. Então, ele enganou Adão e Eva, falou que certamente eles não morreriam, porque o Senhor falou que não poderiam comer, porque certamente morreriam. E eles ouviram a serpente, que falou que certamente não morreriam se comesse daquele fruto. Só que a palavra de Deus é a verdade. E aí, quando eles comeram do fruto, além da separação, né, em que eles tinham conhecimento do bem e do mal, agora o mal também habitava em Adão e Eva, né? Eles agora podiam saber o bem e o mal, agora o mal também vivia neles. Além disso, a separação entre Deus e o homem, houve efetivamente o decreto de morte, porque ali, né, onde Adão e Eva viveriam para sempre, toda a sua descendência, não jamais morreriam. Ali eles passaram a morrer, não morreram de imediato, mas a morte passou a reinar, porque quando o pecado foi gerado, a morte também foi gerada. Essa foi uma das consequências da desobediência de Adão e Eva. Só que Deus, pela sua infinita misericórdia, já tinha traçado um plano de salvação lá desde o início, porque Deus é soberano e Ele sabe de todas as coisas. Ele já tinha traçado um plano de salvação para o homem, de voltar a ter um relacionamento, de voltar a ter comunhão. E o seu Filho, Cristo, ele abriu mão de toda a sua glória, ele abriu mão de toda a sua glória para ser enviado aqui na terra, para estar aqui na terra, padecer aqui na terra, se humilhar, né, morrer, ressuscitar, ir ao inferno, tomar a chave, né, da morte
e assim vencer e prevalecer. O nosso Deus ressuscitou, foi ao mundo dos mortos, pegou a chave da morte e já venceu o maligno. O maligno já está vencido, o julgamento já foi feito, ele já está decretado, o inimigo não prevaleceu, ele já foi julgado. E o Senhor enviou Cristo Jesus para restabelecer esse relacionamento. E por meio da vida de Cristo, hoje podemos ter o Espírito Santo de Deus conosco. Mas tá, e aí, Gisele, onde você quer chegar na história de Noé? Que aqui foi Noé, né? Essa parte que eu li do capítulo 8 de Gênesis, versículo 21, foi uma promessa que Deus fez, né, a Noé. E Deus, ele é zeloso pela sua palavra. Então, ele fez essa promessa a Noé, que jamais, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. A imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice por causa do pecado, da desobediência de um homem e uma mulher. Nós tomamos por herança esse pecado. Ele está em nós, na nossa carne. Nós tomamos por herança isso. A gente tem esse conhecimento do bem e do mal. A gente tem que lutar entre o bem e o mal no sentido de ouvir mais a voz de Deus, rejeitar a nossa carne, aos desejos carnais que a gente tem, desde inveja, cobiça, morte, né? Nos mandamentos fala sobre as leis, as coisas que desagradam a Deus, as coisas que são mais. Porque se não houvesse a lei, a gente não saberia o que é errado. Se não houvesse até a lei jurídica do nosso país, se não houvesse lei, a gente não saberia o que é errado. A lei de Deus nada mais é para dizer o que é errado, aquilo que não agrada a Deus. E Cristo Jesus, pela sua graça, né, te retirou da sua glória, veio à terra, entregou a sua vida, ressuscitou, tomou a chave do inferno, né? Agora ele tem o direito sobre a vida e a morte. Ele tomou a chave do inferno, a chave da morte, né, do reino da morte. E aí, nesse momento, Jesus, ele também nos promete uma nova vida nele. Nós, quando Jesus voltar, e ele vai voltar, nós teremos nova vida nele. Essa carne que nos faz pecar, que a gente luta diariamente, essa luta interna que deseja o bem e o mal, ela cessará quando Cristo Jesus voltar e nós sermos transformados. Primeiro, quando Cristo voltar, todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e aqueles que estão ainda em vida irão para os altos céus encontrar com o Senhor. Assim como Jesus, né, após a sua ressuscitação, se elevar aos céus, ele subiu aos céus, ele subiu, as pessoas viram ele subindo aos céus, assim como as pessoas viram ele subindo aos céus, assim todos verão ele descendo aos céus, e todos aqueles que permaneceram em Cristo Jesus irão ao encontro dele. Aleluia. Então o Senhor, ele prometeu que não mais amaldiçoaria a terra por causa do homem, aqui como diz no versículo 21, nem tornaria mais a ferir todo vivente como fiz. Quando o Senhor Jesus voltar, haverá sim o fim, né? Porque haverá o fim dessa terra, porque haverá um novo céu e uma nova terra. Mas enquanto o Senhor não voltou, o Senhor promete que nunca mais enviará uma destruição como houve no tempo de Noé. Porque no tempo de Noé, no versículo 19 do capítulo 7, voltando um capítulo, a gente vê que diz assim: e as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas. Depois você pode pesquisar no Google quanto que é côvados, mas imagina que acima de todo monte, do mais alto monte, eu não sei se o Everest é o maior, mas do mais alto monte, 15 côvados acima prevaleceu. Imagina a quantidade de água sobre toda a terra.
de todo o céu e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, de feras, de todo réptil que se roja sobre a terra e de todo o homem. Se expirou, acabou com todo mundo. Acabou, não houve mais vida. Tudo, versículo 22, tudo, versículo 22 do capítulo 7, tá? Tudo que tinha fôlego de espírito, de vida em seus narizes, tudo que havia no seco morreu. Houve uma destruição maciça por causa dos caminhos maus dos homens. E o Senhor prometeu que nunca mais destruiria assim a terra. Nunca mais. E Ele tem, com a sua graça e misericórdia, cumprido essa promessa para nós. É claro que tem catástrofes, muitas pessoas morrem, né? Há muitas destruições, tem guerras, tem pestilências, né? Pestes, doenças que acabam com muitos, mas nada em comparação a essa destruição que houve no tempo de Noé por causa da maldade do homem. E o Senhor prometeu que nunca mais haveria alguma destruição dessa forma. Nunca mais, enquanto... A gente tem que prestar bem atenção nesse versículo 22 do capítulo 8. Enquanto a terra durar. Enquanto a terra durar, nunca mais. Só que a terra ela vai ter um fim. A graça e misericórdia do Senhor para não mandar essa destruição nesse nível enquanto a terra durar. Alguns cientistas estudam, né? Cientistas estudam que a Terra, o Sol, tudo tem o seu tempo, tudo vai acabar. Um determinado tempo, tudo terá um fim. E vai ter um fim. Só que vai nos ser dado um novo céu e uma nova terra. E a arca que protegeu Noé, né, que Deus mandou Noé fazer uma arca que protegeu Noé e a sua família, a arca que nos protegerá, aqueles que estão em Cristo, será o próprio Filho de Deus, Cristo Jesus. A aliança, a nova aliança que Ele fez conosco. A nossa arca será Cristo Jesus. Ele, por meio dele, pela fé que ele é o Filho de Deus e é ele que nos dá a salvação, essa fé e o arrependimento dos nossos pecados, né? A gente não tem como servir a Deus sem nos santificarmos nele, sem nos arrependermos genuinamente, sem buscarmos santificação nele. Cristo Jesus será e é a nossa arca de salvação, né? Aqui, a arca de Noé foi um tipo para salvação que vai ser e é em Cristo Jesus. Cristo já venceu a morte e nós venceremos com ele. Aqueles que já morreram, quando Cristo Jesus voltar, eles primeiro, antes mesmo de encontrarmos a ele no alto céu, primeiro aqueles que já morreram ressuscitarão e encontrarão ao Senhor. Glória a Deus. Essa palavra que eu tenho para hoje. Nos alegremos na palavra do Senhor, na sua graça e misericórdia, porque o mundo pode estar realmente sendo destruído, mas nada em comparação com o tempo de Noé. E quando chegar o fim dessa terra, quando chegar o fim, teremos vida, seremos transformados por Cristo Jesus. Parte da profecia dele já se cumpriu. Ele veio ao mundo, ele resgatou a gente, né, do pecado e da morte. Ele tomou a chave da morte e da vida, né? Ele foi lá no inferno, resgatou aqueles que estavam lá. Que ele pregou, né? A palavra dele diz que pregou, porque antes dele não tinha como ter salvação. Só Jesus é a salvação. Se alguém fala para você que há um meio de se salvar e esse meio não ser Jesus, não, essa pessoa não está falando a verdade. Porque Cristo Jesus, ele diz por meio da palavra dele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo Jesus, ele é o caminho para a salvação, ele é a verdade e ele é a vida. Não tem como ter vida sem
Jesus Cristo, ter vida eterna. Não há como ter salvação sem Cristo Jesus. Ele é a nossa salvação. E nenhum homem verá a Deus sem se arrepender dos seus pecados e sem aceitar a Cristo em seu coração, para fazer morada, para ter essa comunhão que era uma comunhão lá do Jardim do Éden. Lembra lá do jardim quando eu comecei falando que Deus descia todos os dias ao entardecer para se relacionar com Adão e Eva? Cristo, essa aliança, essa nova aliança, ele pôde voltar a essa comunhão, que hoje temos o Espírito Santo de Deus para se relacionar conosco todos os dias. Busque a presença do Espírito Santo, ele está aqui, ó. Ele está aí dentro de você, ele está no meu coração. Busque a presença de Deus todos os dias. E ele quer se relacionar com a gente todos os dias, até que ele volte e que nós podemos reinar com ele. Ele reine como rei e nós reinaremos com ele. Amém. Glória a Deus. Essa é a palavra de hoje. O Senhor, ele quer relacionamento e ele virá nos buscar. E a graça e misericórdia dele está sobre nós. Agradeça ao Senhor pela graça e misericórdia, pelo amor que ele tem por você, porque não foi fácil. Imagina um Deus largar toda a sua glória, se humilhar, nascer aqui como um bebê, crescer, não ser uma pessoa cheia das alegrias. Ele diz, a palavra de Deus, que ele foi um homem de muitos sofrimentos. Ele foi um homem de muitos sofrimentos. O Senhor Jesus, ele padeceu aqui na terra. Não foi só a morte dele que foi sofrimento. A vida dele foi de muitos sofrimentos. Mas ele continuou sempre engrandecendo o nome do Pai, do nosso Pai Celeste, o nosso Pai que está no céu, sempre engrandecendo, nos ensinando a amar a Deus, nos ensinando esse relacionamento com Deus e nos reconciliando com o Pai. Por meio de Cristo Jesus, fomos reconciliados com o Pai, nos reconciliamos com Cristo Jesus e podemos hoje, por meio do Espírito Santo que foi enviado após Ele para aqui, para a terra, para estar conosco, estar em comunhão com Ele. E Ele voltará para reinar sobre todos. E Ele voltará para buscar o povo que Ele tem santificado. Permaneça se santificando no Senhor, para que não fiquemos como as virgens loucas que perderam a entrada, do noivo ao encontro. Que a gente possa estar como as virgens prudentes que encontraram o noivo e se alegraram no banquete com o noivo. Essa palavra é até aqui. Eu agradeço ao Senhor por ter me dado voz para falar, por eu ter conseguido falar, porque a garganta realmente está incomodando bastante. E por Ele ter me dado essa palavra essa manhã. Eu agradeço ao meu Senhor, porque a palavra vem dEle, nada vem de mim. Olha, nada vem de mim. Eu, se não fosse Deus, o Espírito Santo de Deus ministrando em mim, eu não saberia essas palavras, e o Senhor tem me revelado a palavra dele. O Senhor tem tido misericórdia e graça com a minha vida e tem me permitido fazer a vontade que ele tem botado em meu coração. E se o Senhor está colocando essa vontade, esse anseio de falar da palavra dele no seu coração, não se cale, porque os dias são maus e a palavra precisa ser anunciada para que muitos se arrependam dos seus pecados e voltem para Cristo, para que tenham salvação em Cristo Jesus, pois não há salvação sem Cristo Jesus. Nós precisamos anunciar o Evangelho de Cristo para que muitos tenham salvação nele. Amém. Até amanhã, pela graça e misericórdia do Senhor. Se essa palavra falou contigo, compartilha com aqueles que o Senhor tocou no seu coração para compartilhar. E se você gostou dessa palavra, não deixe de curtir, porque ajuda o algoritmo do YouTube a entender que essa palavra é relevante. E aí o próprio algoritmo vai começar a mandar essa palavra para outras pessoas. E que a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus
permaneça em nossas vidas. Amém.